Gente, assim, tem sido sempre muito bom. Tem sido sempre maravilhoso a gente receber aqui os convidados. E hoje a gente recebe mais uma mulher extraordinária, né, Roberto? Carioca, jornalista. Por aí você não vai imaginar nunca. Carioca, jornalista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Mas assim, ela é uma gestora, ela se revela uma gestora admirável, né? São milhões de procedimentos, quase 1.000 leitos de pessoas precisando da cura, né? São 50, 40, 60 mil cirurgias por mês, né? Nós estamos hoje aqui com Maria Rita Lopes Pontes. Pois é, Marcelo. Hoje a gente está sob a bênção, né, da nossa irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, orgulho de cada baiano, de nós baianos. É um momento assim de muita alegria. E Maria Rita, seja bem-vinda. A gente está aqui hoje na história da Bahia, né? A Tribuna da Bahia, né? A Tribuna da Bahia está aqui, né, fazendo também as suas 55 anos, né? 55 anos. 2024, 55 anos. Dentro de todas essas fotos e todas as capas de jornal, a gente trouxe aqui essa foto que ganhou prêmio, que é emblemática, porque traz a dor, o sofrimento, mas a coragem, a persistência, a resiliência de uma mulher que fez muito por todos nós, por todos os baianos, e que você, né, tem a honra de levar essa obra por muitos e muitos anos aí, que Deus lhe dê muita saúde para que você possa fazer, né? Deus e Irmã Dulce, que você possa fazer muito pelo povo baiano, como vocês têm feito, você, os médicos, os enfermeiras, todos os trabalhadores daquela obra. Seja bem-vinda. Do mais simples funcionário, né, daquela casa. Bom, sou carioca, mas já recebi o título de soteropolitana do meu querido amigo já falecido Antônio Lima, e na Assembleia de Júnior Magalhães também, né? Então eu me considero baiano. Eu nasci no Rio, mas pequenininha, no colo ainda da minha mãe. Eu fiz a minha primeira viagem de navio, com poucos meses de idade, e vim conhecer a minha tia. E aí pude beber da seiva do Amar e Servir. Eu acho que a primeira mamadeira que ela me deu devia estar com muito amor também, né? E a partir daí começa uma relação maternal, né? E todas as minhas férias eu estava por aqui. Meu pai, primo de minha mãe, sempre dizia: minha prima Irmã Dulce roubou você de mim, né? E aceitava numa boa essa passagem de tanto tempo por aqui, né? E depois que eu me formei, adolescente, também estava nas férias, gostava de ficar aqui. Ela até então não me obrigava, ou melhor, não me convidava a dormir no convento, né? Deixava que eu tivesse minhas amizades, pudesse brincar o carnaval em Salvador e tal. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar, na década de 80, 1980... Já com que idade? Já com 20 e poucos anos, eu me formei em jornalismo em 79, ela foi para a minha formatura no Rio de Janeiro, que meu pai tinha falecido em 76. Você era filha única? Filha única. E ela fez questão de estar presente na minha formatura, né? Ela viajou, fui lá? Fez uma viagem de carro difícil, mas esteve presente. Naquela época eu já era avessa à festa, comemorações, então a gente não tem nenhum registro do dia da formatura. Temos da passagem dela no Rio, dos passeios que a gente fez. Ela esteve no programa de Flávio Cavalcante, teve uma projeção nacional, né?
Ele ficou muito encantado com o trabalho dela. E depois disso, eu passei a me aproximar cada vez mais da obra, né? E dizia para ela, eu vou lhe ajudar na minha profissão. Vou divulgar o trabalho, vou fazer o que eu puder. E aí, sim, comecei, trabalhei um tempo no Jornal O Globo. Você formou? Me formei na Universidade Federal do Federal Rio de do Rio. Janeiro. E aí comecei a ajudá-la no Globo, minha primeira matéria, ainda em 76, eu era estagiária do Globo, né? E consegui uma matéria assinada, meu pai ainda conseguiu ver na véspera da morte dele, essa matéria assinada sobre ela. E aí pronto, comecei meu trabalho de divulgação. Depois entrei na Odebrecht em 80 e em 89 eu passo a fazer parte do Conselho de Administração da Fundação Irmã Dulce, a pedido dela, né? Ela que me convidou Ela pessoalmente? convidou, ela disse que gostaria de ter membros da família, entrou minha mãe, minha tia Ana Maria e eu no conselho. E também religiosos. Padre Edson também participou desse conselho. Padre Edson, inclusive, esteve aqui com a gente, né, Marcelo? Falou muito Falou dela. disse que confessou a Irmã Dulce. Verdade. Né? Coisa linda, né? E aí, em 89, participando já do conselho dos assuntos mais estratégicos, né? E ela passou a partir daí a me ligar diariamente também para falar do dia a dia, do operacional. Eu continuava trabalhando na Odebrecht, vindo muito a Salvador, que é a sede, né, aqui. E aí ela dizia, não, você vai dormir comigo, você vai dormir aqui no convento. Então eu passei a dormir no convento. No quartinho dela, no convento de Santo Antônio, com ela. Certo. O quartinho dela era logo na entrada. Algumas vezes fui levar presentes lá de Natal, roupas. E aí a gente via o sofrimento, né? As dores que ela sentia, o dia a dia. E isso foi me aproximando cada vez mais dela e da obra. Até que em 91 eu recebo um chamado de Dr. Ângelo Calmon de Sá e Dr. Norberto Odebrecht, Dr. Ângelo, presidente do conselho, dizendo, olha, você precisa vir assumir interinamente a direção das obras. Mas eu dizia, eu não entendo nada de administração. Eles diziam, não, a gente apoia, os funcionários vão lhe apoiar, mas é importante que ela sinta a sua presença. Ela já tem sua mãe, Dulcinha, lá, mas é importante. Aí eu vim para ficar 3 meses, achando que eu ia voltar, né? E esses 3 meses, no próximo dia 8 de março, vão se completar 33 anos que eu estou aqui. Poxa! 3 meses, 33 anos. Mas tem as dores e as delícias, né, desse trabalho, que os primeiros anos foram extremamente difíceis, principalmente os 3 primeiros anos, eu diria, porque primeiro conviver com a dor, com o sofrimento dela, né? A dor física. Física, no leito de enferma, né? Sem poder se comunicar com a gente, porque ela foi traqueostomizada. E mesmo assim era através do olhar, dos gestos, né? E eu procurava participar de tudo que acontecia, né? Obviamente que poupando dos piores momentos do dia a dia, mas primeiro o pãozinho que a gente fabricou na padaria que ela idealizou, ela pôde tocar, sentir a textura, não podia comer, óbvio, mas eu ia informando a ela as coisas para que ela tivesse esse alívio de que a obra estava sendo tocada com a mesma filosofia. Deixa eu aproveitar para dizer uma coisa. Irmã Dulce, como é o nome de Irmã Dulce? Maria Rita. Poucas pessoas sabem que o nome de Irmã Dulce, Marcelo, é Maria Rita. O Dulce foi uma homenagem à minha avó, falecida muito cedo, né? A mãe dela, quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Eu acho muito interessante, né? Porque parece que você vem sendo preparada, né? Desde o nascimento, não por escolha, mas para dar continuidade a isso, porque poucas pessoas sabem que o nome de Irmã Dulce é Maria Rita. É Maria Rita.
E você aí pega essa obra... E os pais dela, Dulce Augusto. Meus pais também, Dulce Augusto. Agora, eu ia voltar só uma besteirinha, porque você fala da partida de seu pai, né? E aí fala depois já na presença de sua mãe aqui com ela, quando Direto. você vem. Depois que meu pai morre, é isso que eu queria. minha mãe fica aqui. É minha curiosidade. Eu perco Certamente meu pai de e todos minha que mãe. estão nos assistindo. Ela veio auxiliar. Então. E aí você fica um tempo, pelo menos esses 3 anos aí que você fala. Não, de você está no Rio. 76 a 91 eu estou no Rio de Janeiro. Então Dulcinha chega aqui... Minha mãe chega em 78. Após a partida de seu pai. Porque fica o vazio e eu já estava criada, né? Com o trabalho, bem ou mal, estava trabalhando, e ela sente a necessidade de ficar perto da irmã. Na verdade, ela sempre quis ficar perto de Santa Dulce. Ela dizia, Santa Dulce, somos 2 corpos numa alma só. Então, ela vem para se entregar às obras. E quando Maria Rita, irmã Dulce, é canonizada com o nome da irmã, né? E da avó. É interessante, né? Porque são os mesmos nomes e a mesma dedicação à causa social, humanista. Que vem do meu avô, né? Meu avô ele era dentista, mas ele sempre se preocupou com o social e sempre ajudou. Minha avó já se preocupava, minha avó do 2º casamento dele. Ela dizia, seu avô vai chegar aqui sem um tostão, porque ele recebe, né? Ele tem o dinheiro, quando ele chega em casa ele já não tem mais nada. Eu não sei como é que a gente vai fazer para pagar as contas. Porque ele ia dando pela rua, a quem pedisse e ajudando. Sua família sempre teve, assim, pelo que a gente lê, assim, uma relação muito grande com a luta por justiça social, né? A questão dos mais pobres. Você teve uma tia que levou a irmã Dulce... Exatamente, quando ela tinha 13 anos, né? E ela era uma criança que gostava de brincar, era mais brincadeiras de menino, né? Empinar raia, jogar bola. Ela era ipiranguista. Ipiranga, popó, torcedora. Do popó. E a tia, né? Que ficou responsável pela criação de todos, né? Que ficaram órfãos, eu disse, não, você vai conhecer o outro lado da vida. Aí vai visitar no domingo uma invasão e ela fica assustada com a pobreza, com a miséria, e disse, não, eu quero viver para ajudar os pobres. E a vida muda. A vida dela muda aí, né? Totalmente. Você fez uma colocação para a gente, porque você chega com a obra social já caminhando, né? Claro que não como hoje, obviamente, mas já caminhava a obra social. Sim. Mas você trouxe para nós uma coisa interessante, que é uma curiosidade que a gente Roberto levantou, com relação ao Cine Teatro Roma, né? E aí você revela para a gente como é que, né? A gente ainda estava nos preliminares. Conta pra gente, Maria Rita, porque é fantástico essa revelação. O primeiro foco dela, a missão, né, é a saúde, cuidar das pessoas doentes, pessoas pobres, doentes. Só que ela vê que ela tinha que dar uma assistência mais integral às famílias, então ela se preocupa com as famílias dos operários, porque aquela região era uma região de fábricas, né? Itapajipe, a Península. Sim. Muitos operários. Muitos operários. E ela, com os frades franciscanos, começam a construir um espaço de assistência ao operariado, que é o Ciclo Operário da Bahia. E esses operários vinham, traziam as famílias, ela oferecia cursos, né? Cursos de corte e costura, culinária, também dava assistência odontológica, além do trabalho na área do hospital, que ainda era pequeno, mas saúde, né? Na área de saúde. E cria também um cinema para arrecadar recursos, aliás, 3 cinemas. E tem uma coisa que é curiosa, que junta-se os franciscanos, Irmã Dulce e Dr. Roberto Odebrecht,
para tomar um empréstimo para construir esse aquele prédio. prédio. Isso na década de 40. 40. Foi inaugurado em 47. E o Dr. Norberto fica empolgado, que ele recebe essa missão do pai, Dr. Emílio, e é a primeira obra dele como engenheiro recém-formado, é do Círculo Operário da Bahia, que hoje é o Santuário de Santa Dulce. E talvez aí esteja o gancho, pena que a gente não vai poder perguntar a ele, né, talvez falar com o Dr. Emílio, como é que ele tem toda essa relação com o trabalho social, com a questão, né, mais voltada para a educação. Dr. Norberto dizia, Roberto, que Irmã Dulce foi a mãe empresarial dele. Incrível, né? Porque ela ensinou para ele as técnicas de se relacionar muito bem com o cliente. Na construção do Círculo Operário, ela diz: Norberto, vamos começar a obra construindo a fachada. Mas, Irmã Dulce, por quê? Não, porque as pessoas vão passar por aqui, vão ver que a obra está avançando e aí vão nos ajudar. E muitos conselhos ela dava para... É uma tese que o engenheiro tradicional não... E ele seguia os conselhos dela, né? Eles tinham uma relação muito, muito bonita, muito forte segue, de respeito. Né, na instituição. Ele vai até o fim. É o único conselho que ele participa até a morte, né? E ele pede para ficar, que ele quer continuar ajudando as obras. Aí, ao mesmo tempo, ele está lá e a sua vida também profissional começa... Estava ligada a ele. À instituição Odebrecht. Né? Trabalhei lá por 11 anos. Como jornalista no Rio de Janeiro. Eu trabalhei na área de editoração e depois na área de comunicação da Odebrecht. Fiquei 11 anos e vim para cá. Aí esse prédio nasce com essa história. Exatamente. E hoje ele é o santuário. A Capela das Relíquias, onde estão os restos mortais dela, era a bilheteria do Cine Roma. E no Cine Roma, Cine Teatro Roma, apresentaram-se Roberto Carlos, Raul Seixas e outros nomes de destaque, né? Ela assistia, ela participava. Irmã Dulce era uma pessoa muito ligada às artes, né? A gente nunca pode esquecer esse viés dela, cultural. Ela gostava, ela tocava a sanfona, não só para evangelizar, mas também para distrair as crianças do centro educacional. Ela gostava muito da música. E aí você vê que hoje, né, a obra dela atrai tantos artistas. Exatamente. Né, artistas baianos que colaboram, que ajudam, né? Agora fica patente aí uma preocupação, né? Porque você colocou de forma muito clara. A primeira missão era cuidar da saúde das pessoas doentes. Mas você vê uma preocupação com a família, com o social, né? Porque na hora que ela busca essa condição para fazer um centro de apoio, de treinamento, de aperfeiçoamento, de lazer das famílias dos operários, né? Aí fica claro que tem também um papel social atuante, porque nesse momento, inclusive, os direitos sociais não eram tão consolidados, né? Muitos deles sequer existiam, né? Ela é pioneira também nisso. E uma série de coisas, né? Banco de leite, as refeições que hoje é por R$1, R$2, ela já fazia na época. Restaurantes populares, né? Na época. Agora, você falou que aí ela começou a pegar você e ligar e dizer: Maria Rita, está acontecendo isso, isso e isso. Fulano de tal, né, está fazendo isso. Você nem conhecia o fulano de tal. Não, às vezes eu nem sabia, não tinha como contextualizar a situação. E ela me perguntava: o que você faria? Eu dizia: não sei. E ela me dava o modo operandi, né? Eu vou fazer assim. E isso eu acho que foi uma educação para a vida, né? Para a missão que eu teria mais à frente, que eu nem poderia sonhar. Ela às vezes me sondava e eu sempre dizia: eu vou lhe ajudar na minha profissão. Agora, que pessoas ela
naquele momento de transição, né? Porque você fez uma transição de carreira. Né? Você sai de ser uma jornalista e vem ser uma empreendedora social. Quer dizer, você inicia um processo totalmente novo na sua vida, e ainda hoje, né, os empreendedores sociais eles começam a ter um maior destaque nesses últimos 15, 20 anos. Verdade. Né? Como empreendedor social, para ter que dar resultado, para que tenha orçamento, que tenha conselho. Então quem foram as primeiras pessoas que ela dizia, olha, você, fulano de tal, o governador Antônio Carlos Magalhães falou isso. Quem eram as pessoas que ela convivia? Olha, exatamente. Falando com você. Ela convivia também com os jornalistas, né? Sim. Ela teve grandes amigos, como Walter, como o Dr. Jorge Calmon. Ela se apoiava também. Dr. Walter Pinheiro, aqui na Tribuna. Exatamente. Ela se apoiava também, né, nas pessoas que poderiam divulgar sua obra, além de políticos, né, empresários. E os artistas? Artistas também. Que eram muito próximos a ela. Ela tinha alguém assim que ela... Ela teve alguns shows de Roberto Carlos, que ele fazia a doação no anonimato. Gil fez shows para ela, Caetano. Enfim, ela contava com o apoio de toda a sociedade, da alta sociedade também. Ela fazia, como a gente diz, a ponte entre quem podia ajudar daquele que não tinha nada para dar. E eu acho que ela foi mestra nisso, em aproximar essas pessoas, mesmo sem se conhecerem. Ela fazia uma grande revolução social nesse aspecto, né? E, enfim, são várias histórias que a gente teria para contar. Se você tivesse uma característica que ela fez questão de lhe passar, uma característica que nesse relacionamento, nesse trato, quer seja com doadores, quer seja com artistas, com apoiadores, com funcionários, com médicos, assim, o que você diria para nós assim de relevante do seu convívio com ela, que possa ter lhe trazido um traço, que possa ter lhe diferenciado a partir desse momento que você assume as obras numa convivência mais direta com a gestão? A capacidade de lidar com todas essas pessoas tratando da mesma forma, com dignidade, com respeito, mas eu sou tímida. Mas eu via que ela também era tímida, introvertida. Não parecia, porque ela chegava em todos os cantos, né? Batia na porta daqueles empresários mais rudes, mais difíceis, que tinham um coração mais duro, e ela não se assustava. Ela ia porque ela dizia, não, eu já tenho, eu vou tentar tirar alguma coisa e ajudar essa pessoa a ser melhor também. Então, acho que isso aí foi uma grande lição. A outra, não perder o humor. Ela sabia lidar muito bem com as situações. Tem algumas histórias... Humor? Humor. Ela tinha um humor refinado. Né? Tem uma situação de um médico residente, né? Na época ainda não tinha residência, mas eles estavam lá ajudando ela, e jovens médicos, e estava terminando o expediente naquela noite. E ele diz, irmã, eu já estou indo para encontrar minha noiva. Ela diz, mas doutor, tem um paciente que acabou de chegar, está aí na porta, eu queria que o senhor atendesse. E sempre tratando todos com muito respeito. Ele diz, mas irmã, eu não posso. Ela dá meia volta e chega para ele e diz, olha, sua noiva acabou de ligar, ela vai se atrasar. Então, por favor, atenda esse paciente. Ele vai, né, com muito carinho, concorda com ela, atende o paciente e sai atrasado para o compromisso. No dia seguinte, ele diz, irmã, a minha noiva não ligou para a senhora, porque como não tinha celular naquela época, né, ela diz, meu filho, me desculpe, mas você não fez bem em ter atendido o paciente, você salvou uma vida. Então ela sabia lidar com essas situações. Um dia também os pacientes, os médicos estavam já recolhidos, né, no espaço que ela tinha para acomodar eles, que dormiam lá, e tem um paciente lá fora também, entre a vida e a morte.
E ela manda chamar pelo alto-falante os médicos, dizendo que ela estava precisando que eles fossem no quarto dela, que ela não estava sentindo bem, estava sentindo uma dor muito forte. Aí eles vêm correndo, os plantonistas: o que foi, irmã? Uma dor, uma dor, uma dor. Aonde, irmã? Lá fora. Lá fora, irmã? Como assim? A minha dor está lá fora, está na rua. Eu preciso que vocês atendam essa pessoa. Quando ele for recolhido e estiver aqui dentro, a minha dor vai passar. E eles vão lá. Então é o jeito, a maneira que ela tinha de conseguir as coisas, de conquistar as pessoas, que era muito peculiar. Que lindo. Isso é uma grande lição para todos nós, né? Você, nesse período, antes, né, claro, de você vir para cá como conselheira, mas você caminhou por dentro das obras com ela. Muito, muito. E como ela era nesse trato, né, com as pessoas. as pessoas? É isso, ela tratava todo mundo igual. E você do lado? Sabia, dava apelidos. Dava apelidos? Dava apelidos para paciente, para funcionários. Tratava com muito carinho, sabia dar um pito com classe. Tinha autoridade? Tinha muita autoridade. Tem uma outra história de um médico, um diretor médico. Eu não me lembro, não conheci, mas está no livro de Valber. Um diretor médico diretor médico dos sonhos que ela conseguiu. E aí um belo dia esse médico coloca para dentro uma pessoa que tinha alguns recursos, que não era para estar lá dentro, que ela queria os pobres entre os mais pobres no hospital dela. E ela conversa, porque ela conversava com cada paciente, ela sabia a origem, sabia o nome, sabia toda a situação do paciente, inclusive da saúde. E cobrava dos médicos: ela está precisando fazer isso, não fez ainda o raio-x, está precisando tomar essa medicação. Ela era durona. E aí ela descobre que aquela pessoa não devia estar ali. Aí ela chama o diretor. Primeiro fala para a pessoa: você vai se arrumar e vai embora, porque não é para você estar aqui, minha filha, você não vai ser operada aqui. E diz para ele: olha, a fulana está saindo, porque ela não tem perfil para estar aqui no nosso hospital. Ele diz: minha irmã, fui eu que coloquei. Eu falei: olha, meu filho, eu sinto muito, se você não entender o propósito da obra, eu não posso ficar com você aqui. E ele vai embora também, junto com a paciente. E ela não se abala. Então essa é Santa Dulce. O propósito estava acima de tudo. E é isso que a gente procura, essa cultura do dulcismo, né? Da empatia, do amor ao próximo. A gente procura também levar para cada funcionário. Chama-se cultura do dulcismo. Interessante, porque é interessante citar algumas frases assim, né? Então, cultura do dulcismo, o império da caridade, da fraternidade. Exatamente. É bem interessante. E se torna mais forte depois da canonização, porque as pessoas passam a entender que ali é um espaço diferente, é o espaço onde uma santa pisou. Então a gente tem um compromisso muito maior em zelar pela filosofia, pelos valores que ela nos deixou. Então, os próprios funcionários, os colaboradores também, você percebe que eles trafegam nessa energia da instituição? Exatamente. E aqueles que não comungam dessa filosofia, não importa a religião. Nós temos evangélicos, temos pessoas do candomblé e tal, mas que eles comungam dos mesmos valores, porque ela também se relacionava com todos, com a mãe menininha de Valdo Franco, com todos. Então há um respeito, mas desde que você pratique valores que são universais. Então ela é uma santa católica, mas a instituição tem um espírito ecumênico. E ela sempre foi cercada por espíritas que trabalhavam ao lado dela, muito próximo, né? E que jamais interferiam no modo dela pensar, de agir, ao contrário, colaboravam. E você e a religião? O que é que ela traz para você? Você é católica? Sou católica, praticante.
vou à missa todo domingo. E acho Você que vai à missa todo domingo? vou. E eu acho. Lá? No Às santuário? vezes lá e às vezes na paróquia de Ondina, né? Depende. No carnaval, por exemplo, nesse período de montagem do carnaval, eu fui na minha paróquia. Mas eu gosto muito de frequentar o santuário também, para beber da fonte, né? Sim. É. E agora falou um pouquinho da sua vida. Você é casada, Sim. solteira? Conheci aqui um italiano assim que eu cheguei, que também ia ficar só 3 meses. E ele dizia, que pena que você só vai ficar 3 meses, e eu também, porque você foi talhada para fazer esse trabalho, você gosta do que faz, e realmente eu gosto do que eu faço, me sinto feliz. E aí ele me apoiou no início, acabou ele ficando em Salvador, e nós estamos juntos há 32 anos. Então, os 3 meses também, para ambos, Foram prolongados. prolongados. Graças a Deus. Maria Rita, você falou num determinado momento da relação que ela tinha de ir buscar, de fato, o que precisava para levar para o doente, para o carente, para o pobre. E ela entrava em qualquer lugar, os grandes empresários, os grandes escritórios. Tem uma história muito engraçada que eu ouvi do Dr. Ângelo Calmon de Sá, quando ele diz assim, e eu vou falar pedindo que você também me relate outras situações semelhantes. E ele dizia que Irmã Dulce chegou em dezembro e dizia para ele, Dr. Ângelo, eu preciso de mais recursos. E aí ele dizia, mas Irmã Dulce... E aí ele dizia que ao mesmo tempo que o coração dizia que era para fazer, do outro lado ele tinha um conselho, ele tinha uma instituição. Ele dizia, mas Irmã Dulce, eu já dei a contribuição normal, já dei a contribuição a mais de dezembro, como é que nós vamos fazer? Ela falou assim, não sei, doutor Ângelo, mas nós precisamos fazer. Eu vim aqui lhe dizer que nós precisamos ter, e que Deus nos ajudará a encontrar o caminho. Aí ele disse que era impressionante, porque aí abre a porta a um dos diretores da instituição, um dos grandes diretores, e aí esse diretor diz assim, Irmã Dulce, que bom vê-la aqui, a senhora aqui hoje, eu já sei que o meu Natal, o meu Ano Novo vai ser, eu inclusive estava para lhe procurar. Nossa. Porque eu alcancei algumas graças, algumas que eu tenho certeza, e isso me fez ter a vontade, né, de ajudar lá as obras sociais e tal, independente do que a instituição já faz. Eu falei, pronto, meu filho, você foi o enviado de Deus para resolver o nosso problema de dezembro. Aí doutor Ângelo disse que não se aguentou de sorrir. E aí disse, tá aí a solução. Ela olhou para ele e falou, tá aí a solução, doutor Ângelo. Entrou pela porta. E ele aí disse que fez o cheque e resolveu o problema de dezembro. Mas ele dizia que são muitos casos assim, né? Que Deus proverá e de fato... Aí não faltou com ela. Vejo o bom humor dela. Paulo Sérgio Torinho, que ajudou muito as obras. E, de certa forma, esse legado continua, né? Com a família, as pessoas que estavam mais próximas dele, continuam ajudando muito. E aí ele disse, irmã, vou lhe ajudar. Vou lhe colocar como diretor aqui da companhia Aliança. Falou, irmão, que bom. A senhora vai receber todo mês um fixo. Isso começou, acho que em julho, agosto. E aí, quando chega em dezembro, ela bate na porta dele, no gabinete. Eu disse, sim, irmã, o que a senhora deseja? Eu não tenho direito a uma parte do 13º. E ele ficou assim, tá, irmã, vou providenciar. 12 avos. 30 de novembro passou, não chegou a minha parte, eu vou reclamar. Né? E a outra história também, que mesmo após a morte, a gente vê a força, né? A intercessão dela para que a obra se mantenha na filosofia, na missão.
Eu estava com uma reunião com o gestor administrativo, ele já faleceu, e aí ele me diz, vamos ter que parar essa obra. Militar, Durão. Eu falei, por quê? Ele disse, vamos ter que parar essa obra porque não tem dinheiro, a gente não vai poder continuar. Eu falei, calma, você não tem fé não, vai aparecer esse dinheiro, só que eram 200 mil reais, vai aparecer. Não, mas não dá para continuar sem recurso, vai prejudicar, a gente não vai ter dinheiro para pagar os salários e tal, pagar os fornecedores. Aí batem na minha porta da sala. Tem um senhor querendo falar com você. Aí eu falei, mas a gente está em reunião agora, um assunto delicado. Aí a pessoa que trabalhava comigo, né, disse assim, mas é uma doação. E ele só quer fazer a entrega pessoalmente, é um cheque. Eu falei, tá bom. Vamos interromper aqui um minutinho, você pode até ficar aqui. A pessoa entra com o cheque. 200 mil reais. O valor que O já valor. avisando. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, tá vendo, fulano? A gente tem que ter fé. E ele começa a chorar, aquele homem durão começa a chorar na frente do doador. O doador não entende nada, e eu também chorando, né? E aí, a partir desse dia, ele passou a acreditar que às vezes é difícil, né? A gente passa por momentos difíceis, muito difíceis, e que tem que acreditar, tem que ter fé. A obra com tanta longevidade, né? Ela deve ter momentos. Aí, se você não for uma pessoa orante de fé, você não aguenta. E mesmo assim dói. O físico acaba sendo atingido. Maria Rita, você algum dia, ou sua senhora mãe, não vou nem perguntar a própria irmã Dulce, mas você algum dia, depois da partida dela, imaginava que ela fosse virar uma santa? Isso passou pela cabeça de vocês em algum momento? Sim. Ninguém acreditava. Eu era a louca, né, que só pensava nisso. Doutor Ângelo, meu marido italiano, dizia, não existe essa possibilidade, porque a gente sabe que na história da igreja, e é fato, só tem 2 casos, Madre Teresa e João Paulo II, Papa João Paulo II, tiveram um processo muito rápido. O dela é o 3º mais rápido. Aí diziam, você é louca. Eu falei, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Conseguimos a beatificação em 2011. Infelizmente, minha mãe não assistiu. Ela faleceu em 2006. E a canonização em 2019. O Papa dizia, né, João Paulo II, o Brasil precisa de santos. E o postulador da causa, o italiano, Frei Paulo Lombardo, ele se encantou com a história de Santa Dulce, com a obra, com a vida dela. E na época ele tinha muitas causas em andamento. E ele dizia, essa é a causa mais bonita e mais forte que eu tenho. A gente se falava quase diariamente. Ligava para ele e dizia, e a Laura? E agora? O que você precisa? E íamos trabalhando para avançar com o processo. Em termos de tempo, quando você disse que ela foi a 3ª mais rápida, isso é quanto? 27 anos. 27 anos. É muito rápido. E aí você manda o primeiro documento, como é que... Na verdade, a gente teve um atraso de 1 ano, porque tem que aguardar 5 anos. Não foi o caso de Madre Teresa e João Paulo II, que tem que esperar 5 anos para ver se aquela fama de santidade não é muito em função da comoção social e tal. Então, espera 5 anos. No caso dela, passaram-se 6. E graças a Roberto Carlos, quando veio em 97, recebeu uma homenagem das obras, o título de sócio benemérito, ele dá uma declaração para os jornais,
Eu não sei porque Irmã Dulce não é santa ainda. Aí Dom Lucas resolve abrir o processo. Dom Lucas era uma pessoa muito comedida, ponderada, até com razão. Certo. E aí abre o processo dela, ela consegue o primeiro título de serva de Deus, depois venerável em 2005, 2006, eu acho que minha mãe ainda vê o título de venerável, e beata em 2011 e santa em 2019. Mas foi um processo que correu rápido porque eu, pelo menos, não pensava em outra coisa. Eu e a equipe que eu designei. Tinha uma equipe dedicada a isso? Dedicada a isso, a alimentar o processo. Tudo que eles pediam de exames, dos 2 milagres, né? A gente voava, não corria não, para mandar. Poxa. Minhas férias, eu conheço bem a Itália porque eu estava sempre nas férias indo para lá, para manter o contato, me aproximar mais, ver o que precisava, me aproximar das pessoas, né? Teve uma biografia dela em italiano, tudo isso é importante. O prefeito da Causa dos Santos, quando veio para Irmã Lindalva, a Beata Lindalva agora, em 2007, ou melhor, não, minto, ele veio para a canonização de Frei Galvão, Sim. lá em São Paulo, 2007. Aí José Serra, o governador José Serra, entrega uma carta para o Papa também, pedindo a canonização de Santa Dulce. Ele ajudou muito no processo, José Serra. Não em dinheiro, mas em fazer esses pequenos gestos, né? Muito interessante. E aí o prefeito veio aqui, o prefeito da Causa dos Santos, e a gente já tinha o santuário desde 2000, né? Começando o espaço do santuário, ele ficou surpreso como é que geralmente os santuários são construídos depois da canonização. Esse povo já está pensando no santuário, e tudo isso foi empurrando o processo, avançando. Eu tive, até deixar aqui para você lembrar um pouco, né? Eu tive essa oportunidade de fazer essa homenagem para ela. Pois é, foi a primeira homenagem, o nome de um posto municipal. Posto de saúde municipal, Irmã que minha mãe Dulce, participou. Que sua mãe estava lá. Exatamente, ela e o Dr. Tassiano. Em 1998. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande, porque o povo de Lauro de Freitas, a gente não tinha um hospital referência, tem um Menandro, mas um hospital de porte a gente não tinha na cidade, e era o Hospital Irmã Dulce que fazia essa referência dos postos médicos. Exatamente. Lá da cidade de Lauro de Freitas. Primeira homenagem. E a gente teve essa oportunidade, né? E a gente já sentia mesmo, né? O sentimento dos baianos, do povo baiano, da santidade dela. Quem chega próximo à obra... Coincide com o início do processo, né? Da abertura do processo. Coincide com o início da abertura 98. Do processo. E a gente fica feliz, né, de poder estar também participando. Teve também a campanha do tijolinho. Né? Ano 2000. No ano 2000, e foi... Uma maneira das pessoas ajudarem, né? Com R$5 levava o tijolinho e ajudava na construção do santuário. Isso. Aí na minha campanha, na primeira campanha de deputado, eu fiz uma promessa, aí comprei uma quantidade enorme de tijolinho e saí dando às pessoas. Aí fazia uma missa e dava os tijolinhos para construir. E eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que vocês fizeram enquanto eu era prefeito, vice-prefeito, e tá aí João Leão também, que estava lá. Secretário também, né, Roberto? Secretário de Estado. Secretário de Estado. Sempre o Roberto estava do nosso lado. Mas, assim, é uma felicidade. Senador também. Depois senador. Depois com o ministro Ock. Nós tivemos lá, estava um momento difícil, não foi aquele momento difícil. Mas e o ministro Ock dizia, é a última vez que a gente vai ajudar. Isso. Aí eu veio aqui umas 3 vezes, e toda vez ele dizia, é a última vez. É a última. Roberto, é a última. A última, sim. Mas vamos mais uma, né? Fazer a última. Vamos fazer a última. Aí chegava lá, atendido, né? E outra coisa bonita é a transparência com que você atende
né, e coloca os números na mesa e disponibiliza um corpo técnico qualificadíssimo, né, para discussão de assuntos difíceis, complexos, porque você fazer gestão de recursos públicos para aquela população, né, a dificuldade, a carência é muito grande, né? Porque a carência, quando a pessoa chega ali, ela é carente da história dela mesma. Às vezes não tem nenhuma carteira de identidade, a gente tem que providenciar, nem a certidão de nascimento. Isso é muito comum. E a gente faz todo esse encaminhamento, né? Quando o cidadão sai dali, ele é um cidadão. É impressionante isso, né? Que você cuidar para além do corpo, né? Sempre. Ela sempre fez isso. Imagine, você, a essa altura da vida do século XXI, você receber um ser humano que não é um cidadão. Nada. Doente. E assim, qual é o marco zero da obra? Né? A gente tem aquela história que ela O galinheiro, né? Ela vai para o galinheiro, depois vai lá para debaixo dos arcos. Não, os arcos são antes. É antes do galinheiro? Os arcos, as casas particulares que ela invade, que estavam vazias, né? Aí ela começa a fazer essas ocupações. Eu ia falar invasão, mas já me corrigiram. Já. Vai fazendo essas ocupações até que o prefeito da época, Vanderlei Pinho, diz: irmã, eu não vou suportar mais isso. A senhora pare, porque não pode colocar pacientes debaixo do Arco do Bonfim, no Mercado do Peixe, invadindo casa. Ela diz: tá bom, e dá um prazo para ela. E ela lembra do galinheiro e pede a Madre Superior, que foi ótima, né? Como sempre, a congregação abraçando o trabalho dela. E ela ocupa o galinheiro. Depois de algum tempo, horas, a madre chega e diz: irmã, e as galinhas? A senhora colocou aonde? Fiz uma canja e dei para os pacientes. Resolveu na hora, oportunizou tudo. Então do galinheiro nasce o hospital, né? Exatamente. E do centro operário nasce o santuário. santuário. E assim, a gente eu assisti um filme, existe o que é que retrata de fato, o que é que as obras, o que é que a instituição recomenda como de fato, o filme me emocionou muito, mas é um filme que de fato retrata, é autorizado, como é que funciona isso? O filme, as biografias. até a pedido do presidente de honra na época, o Dom Murilo, a gente acompanhou todo o roteiro. Ele tinha muito medo, o Murilo tinha muito cuidado, como o Dom Sérgio também, né? Perfeito. Com tudo que se passa, com tudo que a gente assume, com tudo que a gente faz, tem que ter o conhecimento da igreja. E aí, esse roteiro foi feito com o nosso conhecimento, com o nosso acompanhamento. Algumas coisas que eles queriam colocar, a gente diz: não, acho que não vale a pena, porque não faz parte da história dela. Então, tudo que está ali, de alguma forma, fez parte. O João, o menino, né, ele representa todos os meninos do Centro Educacional Santo Antônio, que ela construiu, que ela criou em 1964, a partir de uma fazenda agrícola doada pelo governador Lomanto Júnior. E João é a história... Que é em Simões Filho, pouca gente sabe disso. É uma escola hoje de tempo integral que atende a 940 crianças e jovens, né? 940. Imagina. Que vai até o 9º ano, com apoio do governo, do estado e da prefeitura de Simões Filho. E esse filme, ele de certa forma, ele não conseguiu arrecadar os recursos que a gente imaginava, até porque foi um período meio turbulento do país, né? Com algumas manifestações e tal. Mas ele tocou no coração de uma pessoa, o Paulo Gustavo, que ele assistiu. A produtora que fez o nosso filme também fez o Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. E ele se aproximou, e ele veio e ajudou muito, até a pandemia, antes de morrer. Ele construiu uma unidade lá para a gente, deu 100% do recurso, uma unidade de emergência para atender pacientes oncológicos, pacientes
admitidos pela obra, né? E depois disso, eu acho que ele tocou também no coração, até depois da morte dele, de muitos artistas. Os artistas estão voltando, e Preta Gil, o Léo Santana, Lori, eu acho que muito também inspirados, Ivete, no exemplo de Paulo Gustavo, a história de Paulo Gustavo. E essa unidade é uma homenagem a ele. Não parece que você está no hospital, parece que você está no estúdio de cinema, com foto de Dona Hermínia plotada na parede que você entra para emergência, fotos da família dele, e as cores dos filmes dele, né? Enfim, é uma unidade diferenciada. Marcelo, aproveitando que a gente já vai ter que entrar no último bloco, né, eu queria que a gente conversasse um pouco, aproveitar esse momento aqui. O que os baianos e outras pessoas, brasileiros, outros estados, outros brasileiros, ou quem quer que, e até que tenha... as pessoas do nosso grande planeta Terra. Pois como é que eles podem ajudar? Eu sei que vocês têm um projeto lá chamado Sócio Protetor. Esse programa, na verdade, né, começou em 94, numa das maiores crises que nós tivemos, com um dos melhores ministros que o Brasil já teve, né? Eu acho que como José Serra e todos os outros que passaram ajudaram, quase todos ajudaram muito, com raríssimas exceções, como o OC, todo mundo ajudou. Jatene. E foi exatamente no governo de Jatene que a gente enfrentou uma grave crise, atrasos de repasse do SUS, que a obra é 100% SUS, 728 leitos hoje, depois da pandemia, e o programa foi criado, então, para trazer um recurso, para ter uma outra fonte de recurso. Começou em 94. Hoje nós temos 19 mil sócios protetores. Eu acho que a gente pode alcançar 50 mil em breve, se Deus quiser, com a projeção que ela tem, né? E como é que as pessoas podem fazer para ser um sócio protetor? Podem entrar no nosso site e se tornar, preencher um cadastro. Você tem a modalidade do débito automático em conta, Pix, boleto, o cartão de crédito. A partir de R$10 você pode se tornar um sócio protetor. E tem também, né, outras formas, né? Chega no final do ano... o imposto de renda, né? Fazer a dedução. Tem imposto a pagar? Faça sua dedução e colabore com a instituição. Ao invés de entregar para o leão, né, como dizem, pode fazer sua doação para diversos projetos. Hoje nós estamos captando o projeto que está encabeçando, é para os idosos, para a requalificação do espaço dos idosos. E outras tantas formas. Comprar panetone, né? Isso, comprar o nosso pão, pão diário, da marca Santa Dulce. O mais conhecido é o pão integral, que para mim é o melhor pão integral de todos, muito gostoso. Ainda mantém a forma, né? Exatamente. Qual é a história do panetone? O panetone, quando ele estava fazendo 1 ano de aniversário, né? Uns 20 anos atrás, eu recebo uma ligação no meu primeiro celular um diretor da Balduco, e ele dizia: olha, eu queria lhe fazer uma proposta. Pois não, eu vou lhe dar uma doação, eu vou doar para as obras anualmente uma importância, mas vocês não vão mais produzir o panetone. Eu falei: nossa, que notícia boa. Ele: e aí, você aceita? Eu falei: não, nós vamos permanecer no mercado. É sinal de que o nosso produto é bom, né? E que vale a pena continuar a persistir. Esse ano a gente vendeu mais de 700 mil unidades. E toda a renda é revertida para o Centro Educacional Santo Antônio. Todo o resultado. Para os quase 1.000 jovens. Exatamente. Que está lá esse filho. Então, é um programa que tende a crescer. A gente está tentando levar para São Paulo, para um espaço. Já tentamos, em 2019, colocamos numa rede de supermercado lá, e agora a gente quer levar para um outro local, uma pessoa que é muito devota e que eu acho que vai dar certo, para vender em São Paulo também.
E os shows beneficentes também é outra forma que os artistas estão colaborando, mas as pessoas podem comprar ingressos. Verdade. Era um viés que a gente atuava pouco e agora, como os artistas estão pedindo para ajudar, né? E dá certo. Tá Esse certo? último que teve agora, teve o de Ivete o ano passado e esse ano a Noite da Aclamação, que é a primeira noite, né? O trabalho que eles fizeram, muito bacana, foi para as obras no projeto da construção dos novos leitos de UTI. A gente precisa construir mais 20 leitos de UTI, porque os pacientes estão chegando cada vez mais graves depois da pandemia, né? Agradecer aí a Léo Santana e a a Lori Lori. Prota, né? Isso é importante, né? E Ivete também, E né? Ivete. E Uma todos, grande parceira de uma junto forma com geral, Ivete né? Sangalo. Todos que puderem Que ajudar. o Léo e a Lori fizeram mais Preta. recentemente. Mais recente. Né? Mas que esse seja um espelho, Com certeza. que Pra certamente arrastar. eles já vêm trazendo de outros É. e que se multipliquem. A gente não tinha essa prática, mas realmente funciona. Muito bom. Agora, Maria Rita, assim, nós vamos entrar agora no que a gente chama de direto ao ponto e caminha para o encerramento. Eu acho que a gente precisava de uns 3 ou 4 programas para a gente falar de tamanha obra, tamanha... eu acho que não tem como não dar certo. Você falava aqui do seu otimismo, da sua vontade de que 2024 e que, de uma forma geral, essa década seja de novos horizontes, né? Vem aí o Hospital dos Olhos, né? Isso. Então tem assim todo um trabalho. Então assim, o que é que a gente enxerga, né? A gente como católico também, como praticante do bem, aliado a todas as religiões de braços dados, principalmente as de matriz africana, o espiritismo, enfim, todos que pregam o bem. A gente enxerga que essa sintonia da nossa Santa Dulce ali tão próximo ao nosso Senhor do Bonfim, né? E que a gente crie de fato aquela sintonia do caminho da fé que a gente consiga trazer para a Bahia, né? E aí essa unidade trazer para a Bahia, direcione para a Bahia os olhos das pessoas que gostam de fazer o bem do mundo, para que saibam que ali naquele cantinho tem uma santa e tem o Senhor do Bonfim que veio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para cá e que tanto inspirou ela, e que dali se consiga de fato alavancar esses tantos recursos que você e todos precisam para que a gente consiga ali perpetuar essa obra que você tão bem hoje comanda, com certeza com o espírito de Irmã Dulce lhe iluminando sempre. A todos nós. Né? Vamos agora, Vamos lá, Roberto. vamos bater um papo, uma coisa rápida, Uhum. não é? Um bate-papo. Primeiro, quero te agradecer pela sua que dedicação agradeço. a essa caminhada linda aí que você tem na sua vida, né? Primeira pergunta, Maria Rita: fé ou ciência? As duas de braços dados. Não pode separar. No hospital, Irmã Nós Dulce, temos é fé com a ciência. gente tem a comprovação da vacina da Covid, que nós fomos voluntários e foi um centro de referência no mundo. A gente tem um centro de pesquisa clínica. Não se separa. Amar e servir é uma missão? Missão de cada um de nós. Para entrar nas obras, para ser funcionário das obras, você tem que servir amando. Com tantos sonhos realizados, qual ainda fica por fazer? São muitos, viu? Eu acho que o maior e o mais desafiador, com certeza, hoje é a Faculdade de Medicina, que nós vamos participar do próximo edital que tiver de filantrópicos, nós vamos Olha que participar. notícia boa! Que coisa boa. Para ter uma faculdade humanizada com os valores dela, um outro propósito. Parabéns. Vamos ajudá-la. Oba! No seu coração, Ah, qual o maior milagre de Santa Dulce? a obra. O dia a dia. Orar faz parte da sua rotina? Toda hora. Estou aqui, estou rezando também.
Conta pra gente um hábito que você tem, que você entende que é sadio. Eu acho que a gente deve agradecer a Deus todo dia a oportunidade de servir ao próximo, né? E poder fazer um pouquinho, que eu acho que é sempre um pouco, mas como ela dizia, se cada um faz um pouco, o pouco de muito se só. Uma saudade. Meu pai, Você carrega algum arrependimento? não, eu digo assim, da minha vida pessoal, não. Eu deixei de fazer muitas coisas, mas não me arrependo, né? Eu acho que eu aprendi muito com ela. Talvez arrependimento de não ter feito mais ainda. Como é que você lida com os nãos? Os não são meus, né? Não da obra. Então eu tenho que insistir sempre. Como ela fazia. Insistência. Às vezes dói, né? Tem a alegria de você reverter um não para um sim. E às vezes você fica com não para sempre. Mas não me afeta tanto. Eu fico com pena das obras. Qual a maior lição que Irmã Dulce deixou para a sobrinha Maria Rita? De amor, de amar ao próximo. E tá sempre buscando empatia. Se você não se coloca no lugar do outro, você não faz nada. Você fica assistindo, impassivo, as coisas. E a gente tem que se colocar no lugar do outro. Como é a religião no seu dia a dia? Como eu disse, né? Domingo a missa, sempre que eu posso, né? Tenho uma oportunidade de assistir uma missa durante a semana, né? Procuro, mesmo que seja virtual, e orar sempre, porque é o que nos fortalece, né? Na missão, na nossa vida pessoal. Eu procuro sempre agradecer por tudo. Você ora para outros santos? Vou confessar aqui, né? Sim, Santo Antônio e São Francisco. Sempre fui muito devota de São Francisco. São Francisco? O que você poderia qualificar na sua vida como a maior meta alcançada até hoje? Eu acho que consegui manter as obras na mesma filosofia dela, na mesma essência, sem mudar. Porque às vezes as pessoas oferecem oportunidades que mudariam, facilitariam a situação financeira, melhoraria muito, mas poderia destruir a missão, mudar a missão. Qual é o orgulho que você carrega no coração? Eu acho que esse, de defender a missão. Eu me sinto uma guardiã da missão. E enquanto eu viver, mesmo que eu não esteja à frente da obra, eu vou brigar. O povo baiano é um povo de fé? E todas as religiões nos apoiam. Desistiu uma opção? Nunca. Ela ensinou a persistência. Sim. Cabeça dura, teimosia. Cabeça dura, teimosia. Bom, a gente passa agora para a última parte do programa, que foi emocionante. Desafio alguém aqui no estúdio que não tenha rolado algumas lágrimas. A gente queria saber, Maria Rita, diante de
tanta coisa vivida, diante de tantas experiências, diante de tudo que você ainda enxerga que tem para viver e por viver, né? A gente queria saber de você o que é que você pretende deixar como o seu legado de Maria Rita para as futuras gerações. Eu espero que as pessoas continuem se espelhando no exemplo dela, né? De amor, de dedicação, e que a gente possa fazer com que essa obra cresça sempre. Ela sempre dizia, essa obra não é minha, é de Deus, tudo que é de Deus permanece para sempre. E eu sempre procurei, ao longo desses 33 anos, me segurar nessa afirmação, porque eu não me sentia preparada. A minha formação é outra, né? E eu acho que com a intercessão dela e o apoio de toda a sociedade, dos funcionários, do conselho, a gente consegue realizar, né? Basta focar e ter um objetivo muito claro, que a gente elege prioridades, que são muitas, né? Se a gente fosse deixar pelo dia a dia, a gente se perde. É isso. Que as pessoas continuem seguindo os passos dela. Perpetuar, né? Perpetuar a obra. Ver essa obra. E que essa obra, hoje, com apoio, né? O governo do estado, a prefeitura, ela vem crescendo. Logo, logo a gente vai ter a nossa hemodinâmica, poder atender, ter um serviço de cardiologia no hospital. Vamos ter o Hospital dos Olhos, a nova bioimagem, e aí vai melhorando a tecnologia para um hospital que é o Hospital Escola. Muito antes de receber o certificado do MEC, ele já era o Hospital Escola. Já é, né? Já era, desde a década de 60, né? Quase 1000 leitos, é o maior hospital da Bahia. É o maior hospital da Bahia, né? Nem público, nem privado. Se a gente contar com os hospitais que a gente administra do estado, né? E da prefeitura, a gente tem mais de 1.700 leitos no estado da Bahia. Levando a mesma filosofia. Isso é que é o bom. A gente aceitou esse desafio porque não ganha dinheiro. É para levar a filosofia dela para outros lugares. Que você, Maria Rita, continue fazendo bem. Obrigada. Por meio das obras de Irmã Dulce, que ela continue iluminando nossos caminhos, abrindo os nossos caminhos, né? Que a gente pode dizer que ela continue nos dando axé. A gente pode tranquilamente dizer isso para a Irmã Dulce, né? Que ela tem essa... E ela gostava de todas as festas também. Pois é, muito lindo, né? Muito lindo. A gente, quando passa na quinta-feira da lavagem, né? Da festa do Bonfim, aquela saudação linda. Das baianas de Brau. Né? Das baianas de Brau. Muito respeito. Né? Do Padre Edson. De todos que por lá passam, reverenciando Santa Dulce e toda a sua obra. A gente quer agradecer, Maria. Obrigada, Marcela. Por esse momento. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.